Então, como funciona isso? Se você está diante lá do filme que você se propôs a assistir, e a pessoa que fez esse filme tem um grau de consciência muito alto e colocou muitas informações nesse filme, e a sua consciência é muito pequena, você tem pouca informação, você tem um conjunto de crenças que te limitam, como você vai abarcar a realidade do filme? Como você vai entender tudo isso daqui só com isso? A menos que você expanda a sua consciência, adquira mais e mais informação, você não vai conseguir fazer isso. Então, você não tem acesso àquilo. Então, passa a ser uma coisa o quê? Como é que você vai explicar isso? De uma maneira mística. É a mesma coisa que a tecnologia. Se você vai para um planeta onde todo mundo tem uma tecnologia elementar. Então, você desce num planeta onde os seres estão descobrindo fogo. Eles estão descobrindo fogo, plantando, começando a plantar, viver em comunidade, etc. Aí você desce lá com uma nave espacial, ou com um avião, ou com alguma tecnologia assim, e aí você mostra para eles lá uma nave que acabou de descer, se algum indígena se rebela, você atira nele, você mostra uma tela que mostra imagens através dessa tela. Aí, o que acontece? Como vai ser a interpretação dessas pessoas? Elas vão entender que é Deus falando para elas. É óbvio que elas vão entender assim. Então, qual que é a verdade delas? Elas conseguem abarcar a verdade toda? Elas conseguem, por exemplo, entender que se você explicar para elas, amigo, isso aqui é um celular, isso aqui é um tablet, isso aqui é uma televisão, isso aqui é uma arma de fogo, a tecnologia para isso é tal, tal, tal. É possível fazer isso com os indígenas do lugar para onde você foi? É óbvio que não. É a mesma coisa que aconteceu nas ilhas do Pacífico Sul, com o general e com o Rambo. Eles terão criado um Deus, uma visão sagrada sobre alguma coisa. Isso precisa ser entendido. A visão sagrada que as pessoas dão para as coisas é particular. São verdades particulares. Então, eu tenho como verdade particular a paixão pelo meu time, eu tenho como verdade particular a religião que eu professo, tal crença, uma história que foi contada na minha infância. E aí você tem que entender que a sua vida é regida por essas crenças. Se uma dessas crenças não bate com a realidade universal, com como o universo funciona realmente, você vai ter problemas. Então, para aquela pessoa que acredita no Rambo, não existe mais nenhuma verdade. Agora, e qual a diferença das outras pessoas no mundo? Qual a diferença de quem acredita no Rambo, ou no general, ou na historinha que for? Qual a diferença deles para nós aqui? Não há diferença alguma, porque todos acreditam em certas historinhas. Se você for para o Oriente Médio, eles vão ter lá a cartilha deles, as verdades deles, girando em torno do quê? Se eu, por exemplo, for um homem-bomba, for um terrorista, trabalhar a serviço da comunidade aqui e explodir lá nos Estados Unidos uns 50 americanos, eu automaticamente, sem escalas pelo purgatório, vou para o céu, e nesse céu haverá 72 virgens à disposição dessa pessoa, desse homem que for para lá. Então, como é que funciona a realidade deles? Eles vão entender que se eles colocarem uma bomba no corpo e se explodirem, eles vão automaticamente para o céu. Essa é a verdade deles, particular. Agora, esse é um ótimo exemplo. Por quê? Porque é um ótimo exemplo de como a verdade particular não tem nada a ver com a realidade universal. Isso é uma outra coisa complicada também. Principalmente as questões sobre o outro lado, sobre outras dimensões. Então as pessoas costumam fazer assim. Elas vão para... se reúnem em determinados grupos, por exemplo, e aí um fala para o outro. Quando chega uma hora de uma oração, um momento assim. Agora cada um eleve o pensamento para o seu Deus. E aí cada um vai rezar para o seu Deus particular. Como se o universo fosse assim, uma coisa totalmente
aberta, cada um acreditando no que quer. Ou então, no caso dessa pessoa que se matou e matou mais outras pessoas. Como ela não entende as leis que regem o universo, ela vai ter problemas. Só que na mente dela, ela vai para o céu. Agora, vamos tentar entender. É cabível, é aceitável esse tipo de crença nesse tipo de situação? Faz algum sentido você acreditar nisso? Não. Acho que todos concordam com isso. Qual a diferença dessa pessoa que se matou para uma pessoa que criou para a sua vida N problemas? Então, ela está vivendo na miséria, ela está com N doenças. Vamos imaginar um dos fatores. Uma pessoa que mora na periferia, pobre, e ela fica doente. Então, ela tem lá pelos seus 20 anos de idade, ela começa a apresentar uma série de doenças. E aí, qual é a realidade dela? Ela vai para o posto de saúde, praticamente não existe médico, não existe atendimento para pessoas de baixa renda, e qual vai ser a situação que ela vai ficar? Muito sofrimento, correndo atrás de alguém que alivie magicamente ou cure magicamente os seus problemas, sem entendimento nenhum da realidade, sem entendimento nenhum que ela criou as situações das quais ela está tentando fugir. E assim vai. Ela passa 1 ano, 2, 5, 10. A consciência dela continua pequenininha, e aí ela não entende que a doença foi ela que criou, que a pobreza foi ela que criou, porque tudo isso faz parte de um contexto maior, faz parte de como o universo funciona. E a mente dela, a consciência dela, está muito abaixo disso. Então fica o quê? Impossível para essa pessoa compreender como é que funcionam de verdade as leis do universo. Não sei se até agora está ficando claro, se alguém tem mais alguma pergunta. E quando a pessoa é rica e se mata, aparentemente sem motivo algum? Tem como explicar? Tá. Mais ou menos a mesma coisa. Então, a pessoa tem uma crença. Há um tempo atrás, tinha a filha, não me lembro o nome agora, ela é filha de um grande empresário. Então, ela tinha muitos milhões no banco. Ela tinha, se não me falha a memória, 30 anos de idade. Ela era extremamente bonita, tinha tudo o que a vida pode proporcionar do bom e do melhor. O que ela fez? Foi lá e se matou. Saúde, perfeito. Então, o que leva uma pessoa a fazer isso? Cai no mesmo problema, não entendimento. Tem pessoas que elas têm a crença de que, saindo daqui, acabaram os problemas. Então, eu vou fugir dos problemas. De certa forma, todos os seres, ou quase todos, são suicidas em potencial. Então, se você pode procurar filmes, por exemplo, que falem sobre o fim do mundo. Todos vão adorar esse tema, porque é uma fuga excelente. A maioria dos seres humanos nesse planeta rezam para o mundo acabar. Nossa, um filme que fala sobre um meteoro que vai vir acabar com tudo. Nossa, que legal, vamos lá para o cinema assistir. No fundo, elas estão curtindo aquilo, porque elas adorariam que acontecesse. Por que uma pessoa pensa em se matar? Por que ela faz uma coisa dessa? Por não entender as consequências disso. Então, é a mesma coisa que você foi criando ao longo da sua vida, N problemas para você. Então, você ficou doente. Eu fiquei doente, coitado de mim. O que eu posso fazer para resolver isso? Vamos no médico. Então, se tenta de tudo. A pessoa não entende que ela criou. E o pior, ela não entende como ela criou, como chegou naquele ponto. E aí, quando você faz isso, é a mesma coisa de um suicida. É o mesmo caminho. Então, eu não entendi e eu criei isso. Eu não entendo como é que funciona, então eu vou me matar para fugir dos problemas. E aí uma pessoa pode ter o que for, se por algum motivo, sei lá qual, ela nasceu rica, ou ganhou algum dinheiro, ou tem uma coisa assim, ela tem posses financeiras, mas falta um monte de outras coisas. Ela não tem estrutura mental, emocional, espiritual alguma. Então, ela acaba fazendo isso daí, cometendo suicídio. Agora, é o clássico da mesma situação do povo do Oriente Médio, de um suicida, de um doente, de todas as pessoas. A verdade delas não tem nada a ver com
com a verdade do universo. Então, elas têm problemas. Agora, vamos entender isso. Tudo que existe é uma única consciência, um único ser, que cada um dá o nome que quiser, muitos dão o nome de Deus, então vamos colocar assim. A essência desse ser, como podemos dizer assim, ele basicamente é apenas amor, é apenas evolução, prosperidade, tudo que você conseguir imaginar do lado positivo. Só que, para que ele possa ter alguma experiência, ele teve que fazer um processo, ele teve que se individualizar. Então ele se transformou, ou dentro dele mesmo, ele emanou, também não é uma palavra que consegue transmitir, mas vamos imaginar assim. Dentro dele, assim como um mar, que tem várias ondas, e cada onda é individual, sem deixar de ser o mar. Você não vai ver nenhuma onda conversando com você na praia, saindo pela areia, etc. São todas ondas. Assim é o todo. Então, ele é uma consciência, que já é tudo de melhor para si, e ele se permitiu, por uma graça dele, para ter novas experiências, para permitir que outros seres possam existir também, que existissem outros seres. Então, cada ser que passou a existir é uma individualização dele. Então, é ele com um endereço tal, RG tal, nome tal. E aí, esse ser, quando ele começa a evoluir, o que acontece? Ele tem que ter um esquecimento. Se ele não esquece quem ele é, se ele já nasce sabendo de tudo, não vai ter graça nenhuma. Porque ele já vai saber que ele é perfeito, que ele é lindo, maravilhoso, não tem desafio nenhum. Aí faz um outro igual, é o que isso? Uma linha de montagem? Não tem cabimento. Então, quando um ser passa a existir, ele tem um esquecimento. Então ele começa do zero. Quando ele começa do zero, existe uma coisa chamada ego. O ego recobre esse ser e direciona ele para um caminho de evolução. Então ele vai crescendo com as suas particularidades, vai evoluindo, milênios. Então é uma consciência. Aí põe essa consciência em algum lugar. Então põe lá numa rocha, milhões de anos tendo experiência como rocha, N informações, sol, chuva, erosão, etc. Evoluiu um pouquinho, nasce como graminha. Milhões de anos. Passou um pouquinho, ameba. Passou um pouquinho, inseto, mamífero. Vai caminhando no estágio da evolução. Chegou num grau de consciência, ele, digamos que é como se fosse aqui no planeta Terra, se tornou humano. Chegou no nível humano, ele manifesta o ego dele. Então o ego toma posse de tudo. Eu sou. Penso, logo existo. E aí o que ele faz? Ele cria para si um conjunto de verdades, baseado no ego. Qual que é o princípio do ego? O princípio dele, a energia básica dele, é proteger a individualidade. E para isso, o que ele faz? Ele busca tudo que dá prazer para ele e repudia tudo aquilo que ele não gosta. Então, o ego olha para uma situação, eu não gosto disso. Então, eu vou fazer tudo contra. Se é o meu irmãozinho, se é o animalzinho, seja o que for. Eu vou lutar contra, vou insurgir contra. E se eu quero uma coisa também, eu vou passar por cima do que tiver que ser para conseguir o que eu quero. Porque eu estou sendo controlado pelo ego. Jung, o maior psicólogo que já viveu aqui, ele tinha uma descrição para isso. Ele colocou como um processo chamado de inflação, que é uma criancinha, ela começa a inflar o seu ego. Então, se você pegar uma criança pequena, ela vai ser assim, meu carrinho, vai jogar bola com ela, que é a bola para ela. Tudo é para ela. Ela chora para conseguir comida, mamadeira, etc. O ego dela está crescendo. Quando chega num ponto, o ego deveria ser deixado de lado, as pessoas deveriam soltar esse ego e começar a olhar para quê? Para a sua partícula divina, para a sua essência. E aí elas vão se conhecer realmente. Quando esse processo é feito, aí acabou-se os problemas, porque elas vão entender a realidade universal. Elas não vão mais viver de ilusões. Voltando à questão de como se entende o que é verdade ou mentira, tem um lance que é muito interessante, que é como se cada ser humano tivesse um radar para a verdade. Então, quando você se depara com uma verdade,
não é tão difícil assim. Se você tivesse aberto, você compreender se aquilo é uma verdade ou não. Você poderia sentir isso. Só que a maioria das pessoas está tão encarcerada no conjunto de crenças que ela tem, que ela não se permite sentir aquilo. É como uma pessoa que sofreu um trauma muito grande por amor. Ela amou, se apaixonou por alguém, e essa pessoa, sei lá, talvez a tenha traído, N problemas que ela tenha tido. E aí acabou aquele relacionamento e ela se fechou. Eu não posso ter mais nada com ninguém porque eu criei uma crença que ninguém presta. Então, por exemplo, homem não presta. Então, é a verdade dela. Se aparece alguém, o contrário daquilo, uma pessoa maravilhosa, que a ame, etc., ela não vai conseguir enxergar, porque a crença dela não bate com a realidade. Então, a realidade dele é uma boa pessoa, amorosa, etc, etc. Só que a realidade dela é que isso não existe, que ela não pode se permitir sofrer de novo. Então, o que ela faz? Ela se fecha. Ela não olha para aquilo, ela não enxerga aquilo. Ela pode olhar, mas não, você não é assim. E acabou. Ela encerrou o processo. Contudo, na vida da gente, é assim. A gente olha para as coisas, mas eu não sei. Se você parasse um pouquinho, tranquilizasse, tentasse realmente, estivesse aberto a entender aquilo, facilitaria muito o processo. E aí entra uma outra questão, que é você estudar. Você fazer com que o seu grau de consciência se expanda para que você possa abarcar aquela ideia, aquele conceito, aquele conhecimento. Então, voltamos no exemplo do filme. Eu peguei lá um filme que eu não entendo nada. Então, eu peguei um filme num grau altíssimo. Matrix. Peguei Matrix para assistir. Nossa, não entendi nada, como muitas pessoas fazem. Aí essa pessoa assistiu, ela passa 2 anos. Nesses 2 anos ela viu um monte de outros filmes de ficção científica e outros conhecimentos. Ela leu vários livros sobre física, sobre metafísica, sobre medicina, conhecimentos, sociologia, etc. 2 anos, indo em palestras, pesquisando e tudo. E aí ela se coloca na frente do mesmo filme para ela assistir. Será que vai ser a mesma coisa? Não. Existiam um monte de situações ali, de verdades universais, colocadas de forma sutil, que ela não enxergou antes e agora ela vai conseguir enxergar. Mas foi o filme que mudou? Não. Foi ela que mudou. A consciência dela cresceu mais. Então, o filme está aqui, passou-se 2 anos, a consciência dela fez isso daqui. Agora o negócio não pega. A consciência dela cresceu, cresceu, cresceu e ficou do tamanho do filme. Agora ela pode enxergar aquilo. Então, a verdade estava ali, só que ela não conseguia enxergar. Então, é mais ou menos isso que é assim que funciona a vida da gente. A gente não tem capacidade, então não se enxerga a realidade. Tudo pode ser entendido. Então não existem mistérios insondáveis do desconhecido. Isso são crenças humanas. Mas quando a gente morre, cada um acredita no que quiser. Eu acredito assim, fulano acredita de outro jeito. Acho que o último exemplo nesse sentido. Uma vez eu estava num velório. No velório de uma pessoa que teve problemas graves e faleceu assim ainda bem jovem. Sempre teve saúde, etc. E aí, em conversas de velório. Aconteceu isso, será que ela está assim, como é que aconteceu, etc. Por quê? E aí chegou uma pessoa em mim, já com seus 50 e poucos, 60 anos de idade, e o que essa pessoa me perguntou? Então, Elodie, as pessoas ali estão falando que ela está descansando em paz e está tudo bem, que não sei o que e tal, mas eu não sei, eu acho que não é assim, o que você acha? Aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, a pessoa chegou a 60 anos de vida, sem questionar nada, acreditando em historinhas, e agora ela está com dúvidas. Mas será que é assim? Será que é assado? Cada um fala de um jeito. Eu acho que ela está descansando para sempre, que está tudo bem. Precisa-se entender que isso são visões românticas da vida. Isso são historinhas que as pessoas contam e vão passando adiante. E aí, como a verdade das pessoas está encaixotada,
ela encaixota isso daí também. Então, isso aqui é verdade, deve ser assim. Só que ela não vai questionar, ela não vai ler, ela não vai pesquisar, etc. E a menos que você leia, assista certos tipos de filme, documentários, pesquise muito, expanda muito sua consciência, certas situações, certas verdades universais vão continuar como um mistério. E aí o que acontece? Quando você se depara com elas, elas são místicas para você, e o que acontece? Você faz isso. Mas eu não tenho como saber se é verdade. Eu acho que não é, porque eu aprendi de tal jeito. E aí você passa batido. Você não consegue aproveitar aquilo. Então, acho que não sei se eu estou conseguindo transmitir esse aspecto de o seu grau de consciência tem que estar compatível com aquela verdade. Se você tem uma crença que diz que é assim, e aí aparece uma verdade que diz que é assado, não tem como, não vai bater, porque você vai automaticamente rejeitar. É a mesma coisa com o time de futebol, com o deus Rambo, ou N deuses que existem no planeta, e tudo mais. Eugi, por que é mais fácil as pessoas mentirem? Vamos ver se a gente está para responder só essa. Não. Tá. Por que é mais fácil mentir do que encarar a verdade? Uma crença, ela está arraigada lá em você. Então você tem uma crença que é sagrada. Ela te deixa numa certa zona de conforto. Para você soltar essa crença, você vai ter que se abrir para outra, as coisas terão que mudar e tudo será diferente. Como eu falei antes, você tem um radar para a verdade. Então, a maioria gigantesca das historinhas nesse planeta, elas são para o lado negativo. Se você, por exemplo, tem uma historinha, sua história de vida, te colocou numa historinha que você entende que cada um pensa do jeito que quiser e não tem como saber o motivo dos problemas. E aí, você se depara com uma realidade, uma verdade, de que você cria os problemas. Só existe uma consciência, a consciência cria a matéria e você, por conseguinte, você cria a sua realidade. Se você for aceitar essa crença, for mudar o seu paradigma, você vai ter que colocar a responsabilidade dos seus problemas nas mãos de quem? Na sua. Então, você vai automaticamente, se deparou com a situação, o que você vai fazer? O seu inconsciente. Opa, você entende. Na hora você capta o que aquilo quer dizer. Só que aí você já sabe também o seguinte, se eu entender isso aqui, eu vou ter que entender que eu criei meus problemas, que não tem ninguém fora de mim para resolver a situação, que eu não posso fazer, que eu vou ter que mudar tudo, que tudo sou eu. E quem é que vai arcar com as consequências? É a mesma coisa de você pegar uma criança, que ela vem tá bem apegada no seu ego, ela quebrou a coisa do irmãozinho, aí chega a mãe. Fulano, você fez isso? Não, não fui eu. Ele automaticamente vai mentir. Porque aceitar a verdade implica o quê? Que a mãe brigue, que talvez ele apanhe, que seja repreendido. Então você vai fugir da verdade. É a mesma coisa que a pessoa faz. Ela não entende, então acha que tem uma fuga. Ela acha que não entender, está tudo bem. Que nenhuma vez uma pessoa falou para mim, para que você tenta fazer alguma coisa? É melhor assim, todo mundo é burro. Mas não é melhor ser burro mesmo? Não entender? Porque assim você é inocente. Está tudo bem e você não pode fazer nada. Então, é uma crença de que isso é o melhor. Preguiça. Também. Você tem preguiça de querer mudar, trabalhar, entender, ir além. Então, você fica preso. Não, mas se eu entender, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que estudar, vou ter que... E quem é que quer fazer isso? Se você aprendeu desde pequeno que tem que dar um jeitinho brasileiro, de que eu tenho que me dar melhor, me dar bem em cima do outro, que trabalhar é a pior coisa que existe, eu tenho que ficar vagabundando, rezando para sexta-feira chegar, para vagabundar o sábado e domingo, quem pode ainda, o sábado e domingo, né? E por aí vai. Quando a gente fala assim, eu não vou acreditar mais nessa crença, automaticamente a gente não acredita ou a gente no fundo ainda acredita? Tá, ótima pergunta. A crença, ela não está só no racional. Então, como é que funciona isso? Se eu falo para você o seguinte,
Você quer ser rico? Você quer ser rica? Sim. Se eu perguntar isso para qualquer um, se for na favela, você quer ser rico? Quero. Se você for perguntar para um doente no hospital, com câncer, você quer ser saudável? Quero, é o que eu mais quero no mundo. Só que como funciona? É a mesma coisa do começo da conversa. De você fazer uma coisa, criar um negativo e, mas eu não sei, é assim. São mistérios insondáveis. É o sentimento. Então, o seu sentimento tem que ser compatível com aquilo. Você tem que ter um sentimento de alegria. Então, eu quero ser rico. Como é que você se sente em meio à riqueza? Como é que você se sente andando de Ferrari, no melhor restaurante que o dinheiro pode pagar, indo para um hotel de luxo? Você se sente bem, confortável? Hoje, se você fosse inserido agora nesse meio, está tudo bem para você? Nossa, maravilha, estou feliz da vida. Não. Você ia pensar na roupa que você veste, ia se sentir desconfortável pela sua roupa, pelo seu jeito de falar, etc, etc. Então aquilo não vem para você, porque a sua mente cria a realidade. Se você se sente desconfortável com aquela realidade, então ela não vem para você. Doença. Quem é que vai falar conscientemente que quer ficar doente? Ninguém. Todos vão falar o quê? Eu quero ser saudável. Tá. Então, que tal se você fizesse um trabalho de perdoar o fulano que roubou seu dinheiro há 10 anos atrás? Não, mas ele não perdoou. Não, mas o cara me roubou, ele é errado. E aí essa pessoa continua apegada a essa crença, a essa ideia que ela tem, e não solta. E, consequentemente, ela não entende que ela não soltar essa crença vai gerar uma doença para ela, vai gerar um problema. E ela se apega. Hoje nós procuramos falar sobre vários temas, só que tendo como foco as questões relacionadas à verdade. Não dá para falar tudo sobre esses assuntos em pouco tempo assim, mas esse é um começo. Pretendemos fazer novos vídeos que expliquem melhor essa e outras questões que são pouco compreendidas. Obrigado.